estudar telescópios modernos. O que entendemos por um telescópio moderno? O telescópio moderno é o que sucedeu aos telescópios clássicos. Os telescópios clássicos são aqueles que evoluíram desde o tempo do Galileu, que inventou uma luneta muito simples, né? Até o telescópio clássico mais moderno, que é o telescópio do Monte Palomar. O telescópio do Monte Palomar, ele tinha um espelho de 5 metros de diâmetro. E este espelho era rígido. E para ser rígido, ele tinha que ser muito grosso. E sendo muito grosso, ele pesava muito, né? E percebeu-se que não era possível fazer espelhos rígidos maiores do que 5 metros. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Por quê? Porque se você fizer um espelho rígido, muito grande, ele tem que ser muito espesso, ele pesa muito, então quando o telescópio gira apontando de uma estrela para outra estrela, o peso do espelho, ele vai fazer com que a superfície se deforme, né? Então não é possível construir um espelho rígido maior do que 5 metros. Então com isso, para superar a barreira dos 5 metros de espelho, inventou-se a ótica ativa. Para superar a barreira dos 5 metros, inventou-se a ótica ativa. Tá? E isto é uma das características dos telescópios modernos. Os espelhos primários têm um aparato chamado de ótica ativa, e para isso o espelho tem que ser fino, ele tem que ser flexível, como uma grande lente de contato, de forma que você possa, na verdade, ativar a ótica a qualquer momento, né? Então, essa é uma das características dos telescópios modernos. A outra característica é a ótica adaptativa. Não confundir com ótica ativa. A ótica adaptativa tem o objetivo de corrigir os efeitos da turbulência atmosférica. Então, nós vamos ver agora o que é e como funcionam a ótica ativa, que atua no espelho primário, e a ótica adaptativa, que atua no espelho secundário ou no espelho terciário. E o objetivo das duas coisas, então, é superar o limite dos 5 metros e a ótica adaptativa melhorar a resolução angular com relação, que é limitada pela turbulência atmosférica, né? Este é um telescópio, então, clássico, um exemplo maior dos telescópios clássicos do Monte Palomar. Aqui vocês veem o espelho primário, né, e o espelho secundário aqui em cima. E tem basicamente essa estrutura. Você tem um espelho primário fixo e rígido, um espelho secundário aqui também fixo e rígido, e a luz das estrelas ou das galáxias reflete no espelho primário, vai para o secundário, reflete e é focalizado aqui no foco Cassegrain, que é esse furo no espelho primário, e entra então num espectrógrafo aqui. Uma das características de um telescópio clássico, que também é uma característica de um telescópio moderno, é que o poder coletor de fótons, é a quantidade de luz que um telescópio capta, é proporcional ao diâmetro ao quadrado, é proporcional à área do espelho, né? É claro, um telescópio com 4 metros quadrados capta o dobro de luz de um telescópio de 2 metros quadrados. É muito simples. Então, isso vai com o diâmetro do espelho. Então, nós podemos fazer uma comparação entre os diversos telescópios existentes. Se você considerar o olho humano
como a unidade básica de captação de luz, vamos chamar o olho humano então de 1x, e o olho humano tem aproximadamente meio centímetro de diâmetro, a pupila tem meio centímetro de diâmetro, né? Então, você comparar isso com o telescópio do Galileu, que tinha 10 centímetros de diâmetro, ele tem 400 vezes mais área coletora e, portanto, capta 400 vezes mais luz do que o olho humano, né? Isso foi uma grande revolução. Já o telescópio espacial tem 2,40 m, ele tem uma área coletora de luz de 250 mil vezes do olho humano. 250 mil em termos de área coletora de luz apenas. É essa comparação que nós estamos fazendo. O telescópio Palomar de 5 metros corresponde a 1 milhão de olhos humanos. Tá? O telescópio Gemini, que é um telescópio de 8 metros, corresponde a 2,5 milhões de olhos humanos. E o telescópio GMT, Giant Magellan Telescope, que é um telescópio de 25 metros, que está sendo projetado para ser construído nos próximos anos, corresponde a 25 milhões de olhos humanos, né? Então aí você tem um termo de comparação de como é que evoluiu a capacidade de captar luz pelos telescópios, né? Um outro ponto que é importante é a nitidez do telescópio. Não basta você aumentar a capacidade de captar luz. Por exemplo, o telescópio espacial tem a metade do diâmetro de um telescópio Hubble, mas ele tem uma nitidez, uma resolução angular que é 10 vezes melhor do que o Monte Palomar. E é por isso que ele fez tanto sucesso. Não é porque ele capta mais luz, é porque ele tem mais nitidez, mais resolução angular. O que é uma resolução angular? Vamos lá. Uma resolução angular se mede em segundos de arco. Segundo de arco é uma medida de ângulo, né? Uma circunferência tem 360 graus. Cada grau tem 60 minutos de arco. E cada minuto de arco tem 60 segundos de arco, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia do quanto que isso representa, o diâmetro aparente da Lua é de 1.800 segundos aproximadamente. 1.800 segundos, né? Se você pegar uma moeda de 10 centavos e colocar a uma distância de 5 metros, o diâmetro que você vai enxergar essa moeda é de 400 segundos de arco, né? 400 segundos de arco. A vista humana consegue enxergar o diâmetro, consegue até dizer que isto é uma moeda. Talvez até qual é o valor da moeda. Porque a vista humana tem uma resolução de aproximadamente 80 segundos de arco, e, portanto, melhor do que uma moeda de 10 centavos a 5 metros de distância. Se você colocar essa mesma moeda a 1 quilômetro de distância, o diâmetro dela será de 2 segundos de arco, que é aproximadamente a nitidez, a resolução que um telescópio clássico tem. Quando você estuda uma estrela, fotografa uma estrela, uma galáxia, uma nebulosa, esse é o limite da resolução. 2 segundos de arco a 1 segundo de arco, né? Mas se você colocar essa moeda a 20 km de distância, ela vai ter um diâmetro aparente de 0,1 segundo de arco, que é a resolução do telescópio espacial. Se você pegar uma moeda de 10 centavos e colocar 20 km de distância, o telescópio espacial seria capaz de dizer que isso é uma moeda. Tá? Nós, com a nossa vista, nós somos capazes de dizer que é uma moeda, digamos, a uma distância de 20 metros, não mais do que isso. Tá? Então vejam como existem duas características de um telescópio que são importantes para definir
a capacidade científica dele. É o diâmetro e a nitidez. A nitidez no telescópio clássico era determinada pela turbulência atmosférica, você não tinha como mexer. Portanto, num telescópio clássico, a capacidade do telescópio ia com diâmetro ao quadrado, né? Vocês vejam como a nitidez também é importante. E quando você pode mexer na nitidez, você ganha muito. Por exemplo, nesta imagem aqui, você tem uma estrela, né? Uma imagem que tem uma resolução de 10 segundos de arco. Você tem uma estrela e você percebe que existem algumas outras estrelas no campo. Quando você fotografa esse mesmo campo com uma nitidez de 1 segundo de arco, você vê essa estrela, você vê também nitidamente outras estrelas e várias outras muito fracas começam a aparecer. Você fotografando o mesmo campo com uma resolução de 0,1 segundo de arco, veja quanta informação a mais você ganha, melhorando apenas a nitidez. Então a nitidez ajuda a obter mais informação. Não é só a quantidade de luz coletada. Então, num telescópio moderno, você consegue aumentar a área coletora, que é definido pelo diâmetro, usando a ótica ativa. E você consegue melhorar a nitidez, a resolução, que nós vamos chamar de R, com a ótica adaptativa. E, portanto, a qualidade científica de um telescópio moderno não é mais D ao quadrado, e sim D sobre R ao quadrado. Né? Você pode ganhar muito mantendo o diâmetro e melhorando, diminuindo a resolução, diminuindo o R, que o R está no denominador. Né? Esta é o que nós chamamos de a figura de mérito da qualidade de um telescópio, né? Que é o que nós queremos otimizar com as técnicas de ótica ativa e ótica adaptativa. Muito bem, como é que se faz a ótica ativa? Eu vou ilustrar essa ideia com um telescópio que eu ajudei a construir, que se chama telescópio SOAR, que é um telescópio que tem um espelho de 4,1 metros de diâmetro e 10 centímetros de espessura. Ele é bem fininho, é quase como uma lente de contato, né? Esse telescópio está instalado no Chile e o Brasil é sócio dele. Nós temos 34% da propriedade desse telescópio, né? Aqui você tem já o espelho instalado na célula do espelho primário. Essa coisa aqui em azul esverdeado é a célula e dentro dessa célula você instala então este espelho primário grande, mas muito fino. Se ele é muito fino, ele pode sofrer flexões. Você corrige essas flexões do lado de baixo. Do lado de baixo dessa célula, você tem 220 atuadores optomecânicos que podem empurrar ou puxar a superfície do espelho para que ele tenha uma precisão igual a 1 sobre 10.000 da espessura de um fio de cabelo. Essa é a precisão com que você pode puxar ou empurrar esses atuadores optomecânicos e, com isto, influenciar a forma da superfície do espelho. A precisão é 1/10.000 da espessura de um fio de cabelo. É isso que você precisa para fazer uma imagem perfeita, né? Então, esta é a função da ótica ativa. Ela atua no espelho primário e, na verdade, do lado de baixo do espelho primário. E quando você muda o telescópio
que estava calibrado para uma estrela numa posição, para uma outra estrela numa outra posição, as forças gravitacionais deformam as coisas. Então você tem que regular novamente os atuadores para que a superfície novamente fique perfeita para aquele apontamento, para aquela posição. Certo? É complicado? É, mas funciona. Né? Hoje em dia você pode ter muitos computadores à sua volta e fazer os computadores fazer esse trabalho para você. Né? Mas a ótica ativa, ela é relativamente... você não precisa ficar mudando a cada 10 minutos ou a cada 10 segundos. Para cada estrela que você aponta, você corrige. E enquanto você está observando essa estrela, você não precisa mais corrigir. Você vai corrigir quando aponta para uma outra estrela. Certo? Muito bem. O telescópio Gemini é um outro telescópio do qual o Brasil é sócio. Nós temos 6,5% de 2 telescópios de 8 metros. Né? Então, são telescópios que têm um espelho primário de 8 metros e tem, além da ótica ativa, tem também ótica adaptativa. Vamos ver como é que funciona agora a ótica adaptativa. E vocês se lembram que o papel da ótica adaptativa é corrigir a turbulência atmosférica. Então, o espelho primário, ele tem 8 metros de diâmetro, e se você quiser saber qual é a rugosidade desse espelho primário, você imagine que você espiche esse espelho primário para ele ficar do tamanho do Brasil. Se o espelho tivesse o tamanho do Brasil, a maior montanha do espelho teria 6 milímetros. Esta é a precisão com que o espelho é polido. Tá? Ele precisa ser polido com absoluta perfeição para poder produzir imagens perfeitas. O peso do telescópio todo é de 360 toneladas. Né? E a luz faz uma trajetória que vocês podem ver aí. Quer dizer, a luz das estrelas vem aqui de cima, reflete no espelho primário, vai para o secundário, reflete e vai para o foco. E dentro do foco Cassegrain, você tem um terceiro espelho, que é onde é feita a ótica adaptativa. Né? Às vezes, agora está se tentando fazer ótica adaptativa no espelho secundário. Né? Agora já existe em operação, mas é muito mais difícil. Classicamente, agora, nos últimos telescópios que foram construídos, foi sempre feito num espelho terciário. O que é a ótica adaptativa? Se você tem um telescópio no espaço, no vácuo, então as frentes de onda da luz, elas vêm planas. Né? A luz se reflete no espelho primário, se reflete no secundário e vai aqui para o foco. Quando ela produz uma imagem no foco, essa luz, se a imagem for perfeita, ela vai ter anéis. O ponto vai ter anéis. Porque são os anéis de difração. Isso é um fenômeno físico, né? Que quando vocês veem esses anéis em torno de um ponto, vocês não se preocupem que isso é algum erro. Não. Isso é a prova de que a imagem é perfeita. Porque é o chamado limite de difração. É a difração da luz que produz esses anéis. Tá? E quanto maior o espelho primário, mais nítido, menores são esses anéis. Tá? Então você precisa de um espelho grande para produzir uma nitidez grande, mesmo com ótica adaptativa. E quando você coloca então esse telescópio não no espaço, no vácuo, mas sim na atmosfera terrestre, o que acontece? As frentes de onda de luz que no vácuo eram planas, elas começam a se deformar por causa da turbulência. Então a luz se reflete no primário, no espelho secundário, vai para o foco
e produz uma imagem borrada por causa da turbulência atmosférica, né? Você vê então aqui uma limitação na qualidade da imagem, né? E é isso que você quer corrigir. O ideal seria você transformar esta imagem nesta imagem. Isso seria o máximo que você poderia almejar, né? E isso agora é possível de fazer. Como é que isso é feito? Isso é feito no espelho terciário, que é esse espelho aqui. Desse espelho, que recebe as frentes de ondas deformadas pela turbulência atmosférica, a parte azul é refletida para cá e a parte vermelha passa para cá. As ondas em azul são rapidamente analisadas por um analisador de frente de ondas aqui, né? E esse analisador passa a cada 200, 1/200 avos de segundo, passa a informação do analisador para o espelho terciário, 200 vezes por segundo, né? E o espelho terciário, ele é deformado, então, 200 vezes por segundo, exatamente para compensar a deformação que veio da atmosfera. De tal maneira que a onda sai plana e você recupera os anéis de difração. A imagem sai perfeita. Esta é a ideia da ótica adaptativa. A ótica adaptativa adapta um espelho terciário para corrigir a turbulência atmosférica. Tá? Isso tem que ser feito 200 vezes por segundo em cada elemento do espelho. Os computadores hoje em dia são capazes de fazer isso. Ler a deformação, processar a informação e corrigir os espelhos 200 vezes por segundo, né? Com isso você consegue corrigir a turbulência atmosférica. Então, agora você pode fazer uma imagem perfeita com um telescópio de 8 metros, sem a necessidade de colocar esse telescópio de 8 metros no espaço, que seria extremamente caro, né, de um custo praticamente inacessível. Quando você tem uma estrela lá no céu brilhante, você usa a luz dessa estrela para analisar e corrigir a forma do espelho terciário. E se você não tem uma estrela brilhante lá no céu, você tem uma galáxia fraca, como é que você faz? A galáxia não emite luz suficiente para você fazer a ótica adaptativa. Então o truque é o seguinte: constrói-se um laser de sódio e se planta uma estrela artificial. A 90 km de altura existe uma camada de sódio neutro. Você joga, é um laser assim como isso aqui. Você joga o laser lá em cima, né, na atmosfera, e você cria uma estrela artificial, tá certo? E aí você usa essa estrela artificial para fazer a ótica adaptativa. Se você corrige a frente de onda dessa estrela artificial, você também está corrigindo a frente de onda da galáxia. E a galáxia fica nítida, né? Perfeito. Nós tivemos um pequeno problema. Eu fui do conselho diretor do telescópio Gemini nos 5 primeiros anos de construção do telescópio Gemini. Durante 2 anos eu fui vice-presidente do consórcio. E nessa época nós tivemos um problema no Havaí, porque o Gemini Norte foi instalado no Havaí, porque os ecologistas do Havaí protestaram porque nós estávamos poluindo o céu com estrelas artificiais. E entraram com uma ação na justiça que nós tivemos que negociar e assim por diante, para eles permitirem que a gente fizesse estrelas artificiais no céu para fazer ótica adaptativa. Hoje, quando você vê um telescópio e se você vê um feixe de luz subindo para o céu, você pode imaginar que isso é um laser que está sendo usado para fazer ótica adaptativa. E atualmente já está se fabricando espelhos secundários que são adaptativos também. Já tem 5 em operação agora no mundo. 5 espelhos secundários que produzem ótica adaptativa. E isso foi um avanço muito grande nessa questão de óptica adaptativa, né? E com isso a gente consegue produzir imagens, agora isso aqui é produzido com o telescópio Gemini, né?
você vê essas estrelas todas com anéisinhos, né, em torno, o que prova que você atingiu o limite de difração. Esse é o máximo que a física permite que você consiga atingir, né? E o efeito da ótica adaptativa? Se você pegar o núcleo de uma galáxia, né, que fotografa o núcleo da galáxia aqui do solo, com uma resolução angular de 1 segundo de arco, que é o que tem essa galáxia NGC 4621, se você agora observar essa mesma galáxia, esse mesmo núcleo com ótica adaptativa, o que você vai ver é isso. E aí você descobre, sim, aqui no centro tem um buraco negro, né, que está emitindo luz, né? Que sem ótica adaptativa você não tem essa informação, né? Você só consegue uma nitidez melhor com ótica adaptativa, tá certo? O efeito é extremamente grande sobre a quantidade de informação que você pode coletar num telescópio moderno, né? Se você usa, então, esses dois conceitos de ótica ativa e adaptativa. Radiotelescópios, que são também telescópios modernos, né? Em 1931, um sujeito chamado Karl Jansky descobriu que a Via Láctea emite ondas de rádio, né? E isso abriu uma nova janela fantástica para a ciência, né, que se chamou de radioastronomia, né? Então começou-se a estudar e percebeu-se que muitas estrelas são fontes de rádio, muitas galáxias são fontes de rádio, muitos quasares e assim por diante, né? Então, hoje nós temos telescópios modernos, radiotelescópios modernos, em grandes pratos, né? Esse aqui é o maior deles, que é o radiotelescópio do Arecibo, tem 300 metros de diâmetro e ele é escavado no solo, né? 300 metros, e o foco dele é que muda para acompanhar os objetos, né? Uma outra característica muito importante é que os radiotelescópios também podem fazer interferometria, né? Você pode usar 2 ou mais telescópios para produzir imagens. Separando esses telescópios, você produz imagens mais nítidas, porque o limite de difração, neste caso, é a separação do telescópio e não o diâmetro do telescópio, né? E isso chama-se interferometria. E essa técnica é extremamente importante, e por isso que vocês podem ver muitas vezes radiotelescópios em séries, né, de vários radiotelescópios separados de uma certa distância, e a distância máxima dos radiotelescópios permite definir qual é a nitidez com que você pode produzir a imagem, né? E o observatório mais moderno que existe em radioastronomia é o ALMA, que significa Atacama Large Millimeter Array. Esse telescópio tem 66 antenas, ainda não estão todas prontas, mas terá 66 antenas de 12 metros, de 7 metros, né? E permite obter resolução de 10 milissegundos de arco, tá certo? Ele foi inaugurado em 13 de março de 2013, no Chile, no Atacama, deserto do Atacama, a um custo de 1,5 bilhão de dólares.